Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma tarde ensolarada em um pequeno bairro da cidade de Rivetville, dois jovens amigos, Liam e Ethan, jogavam em um campo de futebol. Seu pequeno santuário onde as preocupações do mundo pareciam não ter mais poder. Os raios dourados do sol filtravam-se pelas folhas das árvores, projetando sombras dançantes no chão. Aos 13 anos, Liam, alto e esguio, movia-se com graça natural, seu corpo ágil parecia desafiar a gravidade. Sua velocidade e habilidade permitiam que ele driblasse seus oponentes imaginários com facilidade, enquanto Ethan, um pouco mais robusto, mas igualmente atlético, o acompanhava com confiança enquanto trocavam passes. Suas risadas ecoavam pelo parque, um eco de alegria que chamava a atenção dos transeuntes. Eles corriam incansavelmente, suas vozes elevando-se como uma melodia alegre, compartilhando piadas e desafios a cada passe. Nesse mundo de inocência, eles jogavam a bola para frente e para trás com tanto fervor que até o barulho da cidade parecia desaparecer ao seu redor. A superfície do campo, embora muitas vezes áspera e desgastada, era para eles um playground sem limites, onde a imaginação prevalecia sobre a realidade. Na casa em frente, uma mulher de meia-idade, Madame Bernard, observava a cena com ar de desaprovação. Com as cortinas da janela entreabertas, seus olhos aguçados acompanhavam cada movimento dos meninos, como se escrutinassem os mínimos detalhes da brincadeira. Ela não gostava de vê-los brincando ali, perturbando a paz que tanto prezava naquele bairro tranquilo. Para ela, cada gargalhada era uma intrusão na tranquilidade que cultivara com tanto esforço ao longo dos anos. Este bairro está perdendo valor com esse tipo de desordem, murmurou ela, irritada, com a testa franzida enquanto esfregava as mãos, como se a simples observação pudesse influenciar o curso dos acontecimentos. Os meninos, indiferentes ao seu descontentamento, continuavam se divertindo, suas risadas estrondosas ecoando no ar quente da tarde, criando uma atmosfera animada que Madame Bernard considerou inaceitável. À medida que as risadas dos meninos continuavam, seu descontentamento aumentava, transformando-se lentamente em frustração. Ela se levantou abruptamente, sua figura iluminada pela luz do sol que entrava pela janela. Ideias começaram a borbulhar em sua mente, o impulso furtivo de restaurar a ordem de acordo com sua visão. De repente uma ideia lhe passou pela cabeça, um pensamento furtivo que se insinuou dentro dela como um sussurro tentador. Silenciosamente, ela foi para o seu escritório, seus passos abafados e silenciosos no corredor escuro. Chegando em frente à sua mesa de madeira envernizada, abriu uma gaveta lentamente, como se temesse que o menor rangido atraísse a atenção de alguém. Dela tirou um pequeno sachê de pó branco que guardava há algum tempo. Este sachê, cuidadosamente escondido sob pilhas de papéis não utilizados, parecia quase brilhar na penumbra, um segredo oculto e formidável. Madame Bernard hesitou por um instante, observando o pó com um olhar de medo e determinação. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela contemplava as implicações de sua ação. Uma parte dela sussurrava para que abandonasse a ideia, simplesmente se virasse e deixasse os meninos brincarem em paz. No entanto, sua irritação e desejo de calma haviam tomado conta, transformando-se em uma resolução inabalável. Ela fechou a gaveta com um gesto brusco, como se para selar sua decisão, e respirou fundo para reunir a coragem necessária para o que estava prestes a fazer. Guardando o sachê no bolso do avental, ela saiu silenciosamente pela porta dos fundos de sua casa, olhando furtivamente ao redor para se certificar de que ninguém estava olhando. O jardim atrás de sua casa, com suas sebes bem aparadas e roseiras impecavelmente cuidadas, dava a impressão de perfeita tranquilidade. Mas Madame Bernard sabia que cada ação que ela fazia ali assumia um significado completamente diferente. Ela caminhou pela lateral da casa, movendo-se silenciosamente sobre o cascalho, com o coração batendo cada vez mais rápido no peito. Ela chegou ao canto do parque onde os meninos brincavam, sem ser notada. Discretamente, observou seus movimentos, esperando o momento certo. Sua mão escorregou para o bolso, seus dedos apertando a bolsa enquanto ela pensava onde colocá-la para atrair a atenção das autoridades. Em sua mente, ela já conseguia ver os olhares dos vizinhos, surpresos e escandalizados com a descoberta da pólvora no parque. Talvez, pensou, isso bastasse para afastar aqueles jovens encrenqueiros do bairro e finalmente restaurar a paz que tanto desejava. Enquanto isso, Liam e Ethan, cansados, mas felizes pela tarde de brincadeiras, estavam prestes a ir embora.
Arrumavam suas coisas com a atitude despreocupada de dois garotos de 13 anos, já discutindo a próxima partida de futebol e as novas habilidades que tentariam aprender. Suas vozes animadas e risadas ainda enchiam o parque, alheios ao que acontecia por perto. Foi então que Madame Bernard, que os observava de seu esconderijo, viu sua chance. Aproveitando o momento em que os dois garotos estavam de costas para ela, ela se aproximou furtivamente do banco onde a bolsa de Liam estava. Seus movimentos eram precisos e calculados, apesar do leve tremor em suas mãos, revelando a ansiedade que a dominava gradualmente. Olhando rapidamente ao redor para se certificar de que não havia transeuntes ou vizinhos por perto, ela respirou fundo e guardou a pequena bolsa em um dos bolsos laterais da bolsa de Liam. O toque do pó frio contra o tecido a fez perceber a magnitude do seu gesto, mas era tarde demais para recuar. Ela guardou a bolsa como se nada tivesse acontecido e saiu rapidamente, indo em direção à sua casa com uma mistura de satisfação e nervosismo. Caminhou rapidamente, quase apressada, sentindo o coração disparar, a adrenalina misturada a uma apreensão surda. Enquanto se afastava, olhou para trás para se certificar de que ninguém a estava flagrando. Ao entrar em casa, Madame Bernard fechou a porta cuidadosamente atrás de si, aproveitando o momento para saborear o silêncio interior. Com o coração ainda batendo forte pelo gesto ousado, ela se esgueirou para trás das cortinas da janela da sala, abrindo discretamente uma fresta para observar a cena de longe. Liam e Ethan conversavam despreocupadamente, completamente alheios à armadilha que a mulher havia preparado para eles. Um sorriso tênue e tenso surgiu em seus lábios, satisfação misturada a uma preocupação fugaz, mas rapidamente dissipada. Em sua mente ela já visualizava a cena que se seguiria, antecipando com amargo prazer o escândalo que a descoberta da bolsa causaria na vizinhança. Satisfeita com seu pequeno plano, Madame Bernard pegou o telefone com firmeza. Descou lentamente o número da polícia, respirando fundo enquanto seu plano tomava forma. Quando a ligação chegou, adotou um tom sério e comedido, tentando dar um toque de credibilidade à sua mentira. Sim, olá. Gostaria de relatar uma atividade suspeita no Parque Rivetville, disse ela com a voz calma, mas que transmitia uma satisfação mal disfarçada. Acho que vi alguns jovens trocando drogas, acrescentou, enfatizando as palavras jovens e drogas para reforçar a urgência da situação. O policial do outro lado da linha fez algumas perguntas, às quais a senhora Bernard respondeu com precisão, descrevendo Liam e Ethan sem mencionar seus nomes. Ela alegou tê-los visto rondando o parque diversas vezes, acrescentando que estava preocupada com a segurança do bairro. Com tudo o que está acontecendo hoje em dia, cuidado nunca é demais, concluiu em tom fingidamente preocupado, insistindo que era necessária uma ação rápida. Depois de desligar, Madame Bernard colocou o celular na mesa e se escondeu atrás das cortinas, aguardando ansiosamente o próximo episódio. Sentia-se estranhamente eufórica, como se tivesse concluído com sucesso uma operação delicada. Seu coração ainda batia forte, mas era uma mistura de excitação e triunfo. Pouco depois, enquanto os dois amigos se afastavam do parque brincando, sirenes de polícia soaram de repente, cortando a calmaria da tarde. Duas viaturas apareceram na entrada do parque com as luzes piscando, e pararam em uma manobra rápida e determinada. Os policiais saíram com passos firmes com expressões sérias. Liam e Ethan trocaram olhares, a preocupação transparecendo em seus rostos. Jovem, pare, precisamos revistar sua mochila, ordenou um dos policiais, lançando um olhar penetrante para Liam. Confuso sem entender por que estavam interessados nele, Liam obedeceu sem resistência com as mãos trêmulas. Eu não fiz nada de errado, sussurrou fracamente, os olhos buscando nos policiais alguma forma de compreensão. Mas sua mochila já estava prendida, aberta com implacável eficiência. As mãos do policial vasculharam o interior e muito rapidamente, ele retirou o pequeno saco de pó branco, que brandiu à sua frente como prova contundente. O rosto de Liam se fechou ao ver a sacola, seus olhos arregalados refletiam terror e incompreensão. De onde veio isso? Perguntou o policial em voz grave, com as sobrancelhas franzidas em desconfiança. Liam balançou a cabeça, ofegante, incapaz de encontrar palavras para explicar algo que nem sequer entendia. Tudo ao seu redor parecia girar, como se o mundo tivesse perdido de repente toda a lógica. Eu não sei. Não é meu, não sei como foi parar aí, gaguejou ele com a voz embargada pelo pânico. Mas os policiais, alheios à sua confusão, já trocavam olhares significativos, convencidos de que haviam capturado um criminoso. Um deles agarrou os pulsos de Liam e, sem mais delongas, colocou as algemas nele.
Vamos te levar para a delegacia, garoto, disse o policial em um tom que não admitia contestação. A frieza de suas palavras fez Liam estremecer, e ele sentiu as lágrimas brotarem contra sua vontade. Ethan, enquanto isso, permanecia paralisado a poucos metros de distância, a cena se desenrolando diante dele como um pesadelo. Seu melhor amigo, acusado sem motivo, estava sendo algemado e levado como um criminoso. Isso é um erro. Liam não fez nada, gritou Ethan desesperadamente, dando um passo à frente para tentar intervir. Mas os policiais o ignoraram, simplesmente o empurrando gentilmente, mas com firmeza, como se ele fosse apenas uma testemunha inconveniente. Nesse momento, os vizinhos, alertados pelas sirenes e pela comoção, começaram a se reunir em torno da cena. Murmúrios se espalharam pela pequena multidão, alguns trocando olhares críticos, outros sussurrando entre si. Madame Bernard, escondida atrás da janela, observava a cena com um sorriso satisfeito, como se saboreasse o espetáculo de seu plano perfeitamente executado. Em meio à comoção, Liam olhou desesperadamente ao redor, encontrando os olhos de alguns vizinhos que reconheceu. No entanto, longe de sentir empatia, percebeu suspeita e julgamento rápido em seus rostos. Seu coração apertou ao perceber a magnitude do que essa acusação significaria para ele. Ethan assistiu, impotente, enquanto os policiais levavam seu amigo para os carros, com seus apelos desesperados ecoando pelo ar. Vocês estão errados. Ele não fez nada, mas sua voz se perdeu no burburinho dos espectadores e na indiferença das autoridades. Em questão de minutos, a tarde despreocupada dos dois garotos se transformou em um pesadelo, o tipo de injustiça que nem Liam nem Ethan jamais imaginariam ser possível. A senhora Bernard fechou as cortinas da janela, com o coração transbordando de satisfação. Em sua mente, a paz havia sido restaurada em seu bairro, e ela não precisava mais se preocupar com aqueles problemas que considerava indesejáveis. Ela via sua ação como simplesmente um meio de proteger o bairro, sem ter consciência das consequências devastadoras que essa acusação teria na vida de Liam. Os carros seguiam em direção à delegacia, rugindo sobre o asfalto áspero, com suas sirenes uivantes cortando a noite. A tensão era palpável dentro dos veículos, cada policial sentindo o peso do que estava prestes a fazer. O que nenhum deles sabia ainda era que o pai de Liam, o general Hugo Blackwell, era o chefe de polícia de Rivetville. Um homem respeitado e temido, conhecido por seu rigor e integridade, mas também por sua reputação de ação intransigente contra qualquer forma de ilegalidade. Enquanto os carros passavam pelas portas da delegacia, o silêncio se instalou. Os policiais trocaram olhares preocupados, cientes de que o caso poderia rapidamente se expandir além de sua abrangência habitual. Assim que os motores foram desligados, um dos policiais recebeu uma chamada pelo rádio. O general está na delegacia, ele quer uma atualização imediata sobre este caso. As palavras ecoaram como um trovão no silêncio inquietante da delegacia. O policial franziu a testa, sem compreender imediatamente a gravidade da situação. Uma onda de apreensão percorreu a sala quando todos perceberam que os riscos eram muito maiores do que imaginavam. Ao chegar à delegacia, Liam foi conduzido a uma sala de interrogatório. A sala era austera, com paredes cinzas e uma luz fluorescente forte que acentuava seu desconforto. Os policiais, embora treinados para lidar com todos os tipos de situações, pareciam hesitantes. Começavam a perceber quem era o pai do menino sentado à sua frente, e essa constatação lançava uma sombra sobre suas certezas. Os sussurros da hierarquia e as potenciais consequências de tratar aquele jovem de forma inadequada os faziam pensar duas vezes antes de tomar decisões. No entanto, apesar da ansiedade crescente, procedimento era procedimento. Eles tinham que tratar Liam como qualquer outro suspeito, por mais famoso que fosse seu pai. Liam estava sentado, com os pulsos ainda algemados, o medo preenchendo cada fibra do seu ser. Seu coração batia forte, num ritmo frenético que o fazia sentir como se todos pudessem ouvi-lo. Cada olhar dos policiais o examinava, analisando não apenas seu comportamento, mas também sua estatura, sua postura, como se procurassem sinais de culpa onde não havia. Pensamentos turbilhonavam em sua mente. O que eu fiz para merecer isso? Por que estou sendo preso? O que meu pai vai dizer? A sensação de injustiça o dominava. Ele era apenas um adolescente, preso em um turbilhão de eventos que estava além do seu controle. Enquanto se concentrava em acalmar a respiração, olhou para os policiais ao seu redor. Alguns pareciam nervosos, outros, mais resolutos, preparavam-se para iniciar o interrogatório. O líder da brigada, um homem de rosto severo, finalmente falou, com um tom que misturava autoridade e cautela. Liam, vamos fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu. É essencial que você seja honesto conosco.
Liam assentiu, seus pensamentos a mil enquanto tentava reunir coragem. A realidade de sua situação o assaltava. Ele não estava ali simplesmente como menino, mas como filho de um homem poderoso, um fato que poderia lhe dar algum alívio ou agravar ainda mais seus problemas. À medida que as perguntas começavam a chover, Liam se concentrava em suas respostas. Mas cada palavra que dizia parecia carregada de consequências, como se estivesse pesando em uma balança frágil que poderia tombar a qualquer momento. Naquela sala de interrogatório, a inocência de um jovem estava sendo testada, e Liam sabia que o resultado daquela noite poderia mudar o curso de sua vida para sempre. Poucos minutos depois, a porta da sala se abriu bruscamente, lançando uma luz tênue na escuridão opressiva da sala de interrogatório. Um homem alto, de cabelos grisalhos, entrou na sala com uma expressão gélida. Era o general Blackwell, pai de Liam, cuja reputação o precedia, um homem cuja estatura imponente e uniforme impecável inspiravam respeito e medo. Seu olhar severo não revelava emoção, mas por dentro fervilhava de raiva e preocupação. Ele encarou o filho por um instante, observando seu rosto marcado pelo medo e pela incompreensão, antes de se voltar para os oficiais presentes. Explique-me o que está acontecendo aqui, ele disse com uma voz firme e autoritária, cada palavra ecoando como um trovão. Um dos policiais se adiantou, inquieto, visivelmente abalado pela aparência do general. Senhor, encontramos este saco de pólvora na mochila do seu filho. Recebemos uma ligação anônima relatando atividade suspeita no parque. A voz do policial tremeu levemente, revelando o nervosismo que sentia. O general Blackwell, com as feições endurecidas, olhou para a sacola e depois para o filho, que o encarava com lágrimas nos olhos e uma angústia palpável no olhar. Pai, juro que não sei de onde veio isso. Liam tremia de medo, ciente da gravidade da situação e da ameaça que tal acusação representava. A realidade daquele momento o atingiu como um soco. Ele nunca havia se deparado com algo tão aterrorizante. O general virou-se lentamente para seus oficiais, o peso de sua autoridade sendo sentido na sala. Quem fez esta ligação? E vocês têm alguma prova sólida além desta bolsa para acusar meu filho? A tensão era palpável, cada olhar trocado entre os oficiais revelava um nervosismo crescente. Não, senhor. A ligação veio de uma mulher da vizinhança, mas ainda não confirmamos sua identidade, respondeu o policial, visivelmente nervoso, percebendo que sua resposta só estava piorando a situação. O general se endireitou com raiva e determinação ardendo nos olhos. Eu conheço meu filho. Ele nunca tocou em drogas. Quero uma investigação completa e rápida sobre este assunto. E enquanto isso, quero que Liam seja libertado imediatamente. Sua voz era firme, quase ameaçadora, e os oficiais hesitaram por um momento, mas o general Blackwell não era homem de se deixar contradizer. Eles obedeceram relutantemente, libertando Liam das algemas que caíram no chão com um baque, um símbolo da dor que a situação havia infligido. Liam, ainda em choque e com o coração disparado, correu até o pai. Eu não entendo, pai. Quem pôde fazer isso comigo? A angústia o sufocava, e ele buscava respostas, desesperado para entender como havia chegado àquela situação. O general colocou a mão reconfortante no ombro do filho, um gesto de calma em meio à tempestade. Vou descobrir, meu rapaz. E quando descobrir, eles pagarão pelo que fizeram. Sua voz era mais suave, quase paternal, mas um brilho determinado brilhava em seus olhos. Ele sabia que não seria fácil, que a sombra da acusação ainda poderia pairar sobre eles, mas estava pronto para lutar para defender o filho. Ele se virou para os policiais com uma autoridade inquestionável emanando dele. Aguardo seu relatório o mais breve possível. Exigirei responsabilidade por cada etapa desta investigação. Ninguém manchará o nome Blackwell sem sofrer as consequências. Os policiais, embora tivessem libertado Liam, sabiam que o general não era um homem que perdoasse erros facilmente. A atmosfera estava agora carregada de tensão, e a sombra da incerteza pairava sobre o futuro de Liam, enquanto o general, com a força de sua autoridade, se preparava para enfrentar a batalha que o aguardava. Na manhã seguinte, na delegacia, o general Blackwell convocou seu principal investigador, o inspetor Jenkins. Ele era um homem meticuloso, conhecido por solucionar os casos mais complexos. O general lhe explicou brevemente a situação, uma ligação anônima que levou à prisão de seu filho e a um saco de drogas colocado na bolsa de Liam. Quero que você encontre a pessoa que fez esta ligação. Use todos os meios necessários, ordenou o general com uma determinação implacável no olhar. Jenkins assentiu. Sabia que não se tratava de um caso comum, mas já tinha uma pista a seguir. Retornou ao seu escritório, determinado a encontrar o responsável.
Analisando os registros telefônicos das ligações recebidas pela central telefônica da polícia, conseguiu identificar o número que originara a ligação anônima. Era um telefone fixo, localizado no bairro residencial onde Liam havia sido preso. Depois de verificar os endereços associados ao número, Jenkins descobriu que a chamada havia sido feita da casa da senhora Bernard. Sem perder tempo, ele foi até lá com uma equipe de outros 2 agentes. Madame Bernard, aparentemente calma e inocente, os recebeu com um sorriso forçado na porta. "O que posso fazer por vocês, cavalheiros?" ela perguntou com uma voz suave, mas tensa. O detetive Jenkins mostrou seu distintivo. "Senhora Bernard, estamos investigando uma ligação anônima feita ontem desta casa. Temos motivos para acreditar que esta ligação pode estar relacionada a uma acusação falsa. Pode explicar por que a ligação foi feita do seu número?" O rosto de Madame Bernard empalideceu ligeiramente. Ela tentou esconder o desconforto. "Um telefonema? Não sei do que você está falando. Eu não fiz nada de errado. Talvez você esteja enganada." Jenkins, impassível, respondeu: "Senhora, temos provas de que a ligação veio da sua casa. Precisamos verificar sua linha telefônica e fazer algumas perguntas." Ela hesitou, depois os deixou entrar. Lá dentro, o ar estava carregado de tensão. Jenkins e sua equipe vasculharam discretamente cada canto da casa enquanto faziam perguntas a Madame Bernard. Tentavam entender seus motivos, embora nada parecesse suspeito à primeira vista. No entanto, Jenkins pressentia que algo estava errado. Após alguns minutos de conversa, a senhora Bernard começou a se sentir encurralada. O investigador percebeu sua crescente ansiedade. Então fez a pergunta que mudou a situação. "Por que a senhora chamou a polícia para denunciar o Liam, senhora Bernard? O que a senhora estava tentando fazer?" A máscara de Madame Bernard se partiu. Ela começou a gaguejar, tentando justificar suas ações. Eu não queria que o bairro fosse tomado por delinquentes. Aquele garoto, ele estava fazendo muito barulho com um amigo. Eu não pensei que chegaria a esse ponto, eu só queria restaurar a ordem." Jenkins franziu a testa, percebendo quão premeditadas suas ações haviam sido. "Você colocou aquele saco de drogas na bolsa do Liam, não foi?" Madame Bernard, perturbada, abaixou a cabeça, incapaz de responder. Naquele momento, compreendeu que seu plano havia falhado e que ela havia colocado uma pessoa inocente em perigo. Finalmente sussurrou, quase em lágrimas: "Eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu só queria que eles parassem de vir aqui, que parassem de perturbar a paz da vizinhança." O inspetor detetive Jenkins trocou um olhar com seus colegas antes de se dirigir à senhora Bernard com firmeza. "O que a senhora fez foi sério, senhora Bernard. Não só fez uma declaração falsa, como também tentou incriminar uma criança inocente. A senhora terá que responder por suas ações." Ela foi presa no local e levada para a delegacia. Ao ouvir a notícia, o general Blackwell sentiu uma mistura de alívio e raiva. Ele tinha provas da inocência do filho, mas também a certeza de que a justiça não perdoaria aqueles que tentaram prejudicá-lo. Liam, ainda se recuperando do incidente, olhou para o pai em silêncio. "Você me disse que descobriríamos a verdade, pai." O general colocou a mão firme no ombro do filho. "E foi isso que fizemos. Mas lembre-se, sempre haverá pessoas más, Liam. O que importa é permanecer forte e sempre acreditar na verdade." Madame Bernard, por sua vez, enfrentou as consequências de suas ações. Percebendo que uma simples tentativa de prejudicar crianças inocentes poderia se transformar em uma tragédia pessoal que ela não havia previsto. Enquanto a senhora Bernard estava sob custódia, o inspetor detetive Jenkins continuou sua investigação. Ele sabia que havia algo errado com a história da mulher. O comportamento nervoso da senhora Bernard e suas justificativas desajeitadas o deixaram perplexo. Após interrogá-la, ele ordenou uma busca completa em sua casa, suspeitando que havia algo mais em suas ações do que apenas uma briga de bairro. Os policiais revistaram a casa minuciosamente e logo em seguida, uma descoberta chocante veio à tona. Escondidos em um compartimento secreto sob o piso da sala de estar, encontraram vários sacos de pó branco, idênticos aos que haviam sido colocados na bolsa de Liam. Havia também maços de dinheiro cuidadosamente dispostos e documentos suspeitos que pareciam indicar transações ilícitas. Jenkins, atordoado, leu as evidências. A senhora Bernard, uma simples vizinha idosa, estava de fato envolvida em uma vasta rede de tráfico de drogas. O inspetor imediatamente repassou a informação ao general Blackwell. Impulsionada por evidências irrefutáveis, Madame Bernard finalmente confessou tudo durante seu segundo interrogatório. Por trás da aparência de cidadã respeitável,
Ela administrava discretamente uma rede de distribuição de drogas há vários anos. Ela havia acumulado uma pequena fortuna vendendo cocaína e outras substâncias na cidade. Mas seu negócio sempre permaneceu fora do radar das autoridades locais graças à sua discrição. Naquele dia, ao ver Liam e Ethan brincando no parque, ela entrou em pânico. Temia que a presença deles atraísse muita atenção para o bairro e comprometesse suas atividades ilegais. Por isso, armou aquela armadilha para incriminar Liam, na esperança de desviar as suspeitas de suas próprias ações. Quando a verdade veio à tona, o general Blackwell sentiu uma mistura de raiva e alívio. Ele havia se preparado para uma batalha judicial para defender a inocência do filho, mas não esperava descobrir uma rede criminosa diante dos olhos deles. A senhora Bernard foi acusada de tráfico de drogas, perjúrio e tentativa de sequestro de menor. A imprensa local noticiou rapidamente o caso, chocando os moradores de Rivetville, que jamais imaginariam que uma pessoa aparentemente tão inocente pudesse estar na origem de uma rede criminosa. Quanto a Liam, embora aliviado por ter sido inocentado, ainda estava marcado pelo ocorrido. É loucura pensar que alguém como ela possa ser tão perigosa, disse ao pai certa noite. O general Blackwell assentiu gravemente. O perigo nem sempre se parece com o que você pensa. Mas você aprendeu uma lição importante, Liam. Você deve sempre lutar pela verdade, mesmo quando tudo parece contra você. O caso de Madame Bernard, agora conhecida como a Viúva Branca de Rivetville, deixou uma marca indelével na história da cidade. Mas também permitiu que a polícia desmantelasse uma rede de tráfico de drogas muito maior do que eles imaginavam. E aí está, caros ouvintes, uma história que nos lembra que a verdade sempre triunfa, não importa os obstáculos. Por trás das aparências mais comuns, como a de Madame Bernard, uma realidade sombria pode se esconder. Mas graças à determinação do general Blackwell e ao trabalho árduo do inspetor Jenkins, a verdade veio à tona e um homem inocente foi salvo. Esta história nos ensina que a justiça, embora lenta e cheia de dificuldades, sempre encontra seu caminho. Permaneça vigilante, mantenha fé na verdade e lembre-se de que o mal pode se manifestar de muitas formas, até mesmo as mais inesperadas.